Bom, para motivar, né, essa aula, aqui é a 35ª aula, tá? A anterior foi 34ª, que eu já fiz a correção, tá? Exatamente o que nós estamos vendo. Na literatura, tá, que eu vejo a literatura em inglês, né, no caso, né, a ferramenta da teoria da relatividade, né, são os tensores não cartesianos, né, que nós, né, temos visto aqui, né, nós já estamos na 35ª aula, né, hoje, certo? Então, eu sinto, né, a necessidade dos alunos terem essa base que vocês têm, vocês pegaram, tá? Então, eu vejo os vídeos, né, os professores não é criticando, né? Eles jogam, né, como vocês já soubessem essa parte tensorial, tá? Ele é fundamental para a teoria da relatividade. Então, essas primeiras aulas, né, nós estamos vendo, nós estamos usando, olha só, a mecânica clássica, que é a geometria extrínseca, para levarmos, né, para geometria intrínseca, tá? Onde não tem derivada, produto escalar, nós já falamos isso, né, que é a teoria dos manifoldos, né, que é exatamente na teoria da relatividade geral, tá? No caso, né, as superfícies, as geometrias, né, são geometrias que nós temos somente pontos sobre ela, né? É como uma formiga, né, caminhasse, né, e ela vai colocando, né, pontos onde ela caminha, tá? Esse ponto não tem referência alguma, tá? Que é exatamente o que foi visto, né, nos manifolds, tá? Que é a geometria intrínseca. E na última aula, que eu já fiz a correção, que é a 34ª aula, o finalzinho dela, né, isso aqui, né, é uma propriedade, né, uma delas, né, da derivada de Lie, tá? E eu gostaria só de chamar a atenção para vocês, que é o seguinte: os componentes desse tensor, né, isso aqui, né, são componentes covariantes do tensor. Isso aqui é importante, T e J, isso aqui é importantíssimo, aí, que é o símbolo, né, AJ, né? Quando vocês olharem aqui, né, isso aqui são os componentes, né, covariantes, né? Aqui a minha base, né, é a base contravariante, sempre ao contrário, tá? E eu desenvolvi isso aqui, tá? Aí quando eu cheguei agora para dar aula, eu estava no quadro, né, exatamente essa propriedade, né, da derivada de Lie, atenção, não é de um tensor de segunda ordem, né? É a derivada de Lie dos componentes de um tensor de segunda ordem, tá? Isso aqui é importante, por isso eu gosto sempre de falar corretamente, né? Aqui eu tenho, perdão, aqui é derivada em relação a K, né, de T e J. Só um detalhe importante para vocês saberem, nós vamos ver isso hoje, tá? Mantenho sempre a ordem. Por quê? T e J não necessariamente é igual a TJI, né? Não existe a simetria, né, do IJ. Por isso que é importante vocês manterem a ordem. Repara que interessante. Aqui, ó, eu tenho o I, tá? Eu tenho o I, tá? Repara, no lugar do I eu tenho o K, eu mantenho o J. Aqui eu tenho o J, olha só. No lugar do J aqui, ó, eu tenho o K, né? Sempre observando o seguinte, repara, o K é variável muda, tá? O IJ são variáveis livres, só olhar para cá, ó, IJ, tá? Aqui seria um IJ, mas o K tomou o lugar do I, né? Aqui seria IJ, mas o K tomou o lugar do J. Então essa ordem é muito importante, tá? É muito importante.
Então, isso aqui nós deduzimos na última aula, tá? Na aula do dia 25 de julho. Nós estamos no dia 1º de agosto. Isso aqui é muito importante. E agora eu vou fazer o seguinte, depois na próxima aula eu vou falar, tá? Que é o seguinte, suponha que eu tenha os componentes covariantes do G e J, certo? Então isso aqui vai ser só copiar daqui para cá, K, G e J, mais G, KJ e o K, vou fazer direitinho aqui, o K mais G, G e K, derivado do J de UK. Então, olha só, eu não vou dar nessa aula agora, certo? Vai ser na próxima aula. Uma das propriedades, quando a derivada de Lie, tá, do G e J for igual a zero, certo? Então aqui eu vou colocar aqui, ó. LU G e J igual a zero, certo? Essa propriedade é muito interessante, depois nós vamos falar, aqui da origem, não vou mostrar hoje, tá? Aos chamados Killing Vector, tá? Nós vamos deduzir isso na próxima aula, tá? Quando a derivada de Lie do G e J foi igual a zero, eu tenho o Killing Vector. Isso está muito ligado a que é chamado de simetria. Simetria é muito importante, tá? Um exemplo que eu vou dar para vocês, tranquilamente aqui. Suponha que eu tenha, vou dar um exemplo de simetria. Exemplo de simetria. Depois eu vou dar uma aula sobre isso, tá? Eu tenho o seguinte, por exemplo, resolver, bem simples, a equação x ao quadrado igual a 9. Bem simples, você entender o que é simetria. Então, quais as soluções, né? Eu tenho x1 igual a 3, x2 igual a menos 3, certo? Olha que interessante. Eu vou, seja x' igual a menos x. Olha só que interessante, para entender o que é simetria. Se x' é igual a menos x, isso aqui implica que x'1 é igual a menos 3 e x'2 igual a 3. Olha só, certo? Se eu substituir x' por menos x, ou x por menos x', né? Quando eu levar aqui, a minha equação vai ser x' ao quadrado igual a 9, certo? Olha que interessante, as soluções são as mesmas, mas são trocadas, tá? Então, na equação diferencial, quando ela se tem uma simetria, tá? O conjunto de soluções, o conjunto é o mesmo, não necessariamente na mesma ordem. Só para entender o que é simetria, isso aqui é muito falado, tá?